Leonardo Alevato. Obrigado, Felipe. Bom dia aos companheiros da mesa, bom dia aos colegas que estão na plateia. Uma das duas características de profissionais que buscam excelência no mercado de trabalho na minha visão, o empreendedorismo e a capacidade de mudar a cada ocorrência que exista no ambiente de trabalho dele. Aqui na mesa nós temos o professor Bruno Castro, que eu conheço o trabalho há algum tempo. Ele está na estrada aí com um evento, ele falou da questão da dificuldade de se organizar um evento, já está há 13 anos com o evento dele. Eu mesmo organizo um evento, que foi a 6ª edição esse ano, o Felipe está no 4º evento dele. O Sérgio é um profissional das antigas, que precursor da educação física, porque foi um dos que batalhou pela regulamentação da profissão. Hoje é conselheiro do Conselho Federal de Educação Física, está aqui representando a instituição, mas já batalhou muito. Isso que o Bruno faz, eu faço, o Felipe faz, já fez muito lá atrás. E o professor Henrique e o professor Silvio. O professor Henrique também é velho de guerra. O Sérgio, os cabelos mostram isso, o Henrique, os cabelos não mostram isso. E o Silvio, que é um profissional novo. E eu queria chamar a atenção à questão do empreendedorismo, da mudança. O Silvio falou da questão de colocar a ideia no papel. Muitas pessoas têm muitas ideias, mas não conseguem executar. Outras pessoas conseguem executar, mas não têm boas ideias. A união desses dois tipos de pessoas, que no mercado de educação física está cheio delas, é que faz o sucesso da nossa profissão, é que eleva cada vez mais a nossa profissão. Os temas das palestras que vão seguir aqui a abertura da mesa, vão falar sobre o legado dos grandes eventos esportivos. E a gente tem que saber, a gente tem que brigar por isso, o legado que vai ser deixado para a gente. A gente vai falar mais sobre isso. Fala-se muito do legado que vai ficar para a população, mas o legado que fica para a gente. Nós é que fazemos educação física, nós é que fazemos o fitness, nós é que fazemos o esporte, nós é que fazemos as Olimpíadas, nós fazemos a Copa do Mundo. Então nós temos que pensar no que tudo isso vai deixar para a gente. Para isso vocês têm que ter a cabeça aberta, têm que empreender, têm que saber mudar. O Felipe sofreu um baque muito grande com relação ao episódio ocorrido em janeiro, aqui em Teresópolis. Não apenas pela questão humana, né, das pessoas que perderam muita coisa. A preocupação do Felipe foi muito grande com relação ao Silvio, que estava numa das áreas mais afetadas, e a preocupação com o evento também. Mas ele foi capaz de mudar, de analisar o que estava acontecendo, de mudar e ainda assim fazer o evento. Num ano de extrema incerteza, de muitas coisas acontecendo aqui na cidade, ele foi capaz de ir empreendendo, modificando, tendo uma visão ampla das coisas, conseguir fazer novamente esse evento. E é esse tipo de visão, esse tipo de ação, é esse tipo de conduta do profissional que vai levar cada vez mais a nossa profissão. É assim que a gente espera. Esses eventos são para isso, para que cada vez mais os profissionais se preparem para isso, para que cada vez mais, como o Bruno falou, o professor Bruno falou, deem um passo à frente nas suas carreiras. Que vocês aproveitem muito bem esse congresso e saiam daqui dando um passo à frente na carreira de vocês. Um bom congresso a todos. Bom dia a todos. Bom, como o Felipe falou, meu nome é o professor Leonardo Alevato, sou professor de Educação Física, como todos vocês. E uma das minhas preocupações, enquanto professor de Educação Física, tem sido adotar uma postura crítica, não no sentido de criticar por criticar, mas no sentido de fazer crescer cada vez mais a nossa profissão. E uma das coisas que eu tenho criticado muito com relação a esses eventos, esses grandes eventos esportivos, só para vocês terem noção dos eventos esportivos que vem por aí. Nós tivemos os Jogos Mundiais Militares, agora, esse ano. Alguém ficou sabendo dos Jogos Mundiais Militares? Todos ficaram sabendo? Alguém trabalhou nos Jogos Mundiais Militares? Só o Carlos. Os Jogos Mundiais Militares, agora a gente vai ter a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014, as Paralimpíadas e as Olimpíadas de 2016. Esses são os maiores eventos que vêm por aí, todos eles serão realizados, a Copa do Mundo em várias cidades brasileiras, mas a Olimpíada será realizada aqui no estado do Rio de Janeiro, assim como foram os Jogos Mundiais Militares. E eu queria falar um pouquinho para vocês do legado dos grandes eventos esportivos para o mundo fitness. Porque eu estava falando com vocês que uma das críticas que eu faço com relação ao legado é que só se fala do legado físico. O professor Bruno falou aqui, o legado físico, as instalações, a infraestrutura, mas o que tem por trás disso? Será que só isso é suficiente? Vai, filho.
Eu fui pesquisar na internet, eu não sou, isso é importante deixar claro, eu não sou um especialista nessa questão dos legados do evento, mas como eu falei com vocês, a relação da postura em relação à minha postura crítica, para que se faça, para que as pessoas que estão à frente desses grandes eventos possam pensar nessas situações. Então eu fui na internet pesquisar sobre o legado dos eventos em outros países, em outros eventos. E achei algumas agências ou instituições privadas que traçavam todo o planejamento estratégico dos eventos. E eu achei isso aqui de uma empresa lá da Nova Zelândia, por ocasião de um evento que teve lá, não foi nenhum evento tão grande, foi um evento de luta que houve na Nova Zelândia, e eles diziam que o legado desses eventos, eles tinham que mudar a percepção e a motivação, e muito desse legado que é deixado para a população tem que passar pela percepção que a população tem, porque não é, de repente, toda a população do estado, da cidade do Rio de Janeiro que percebe que o velódromo é uma coisa boa para a cidade. Então, quem tá mexendo com isso tem que estar preocupado com a percepção que a população vai ter com relação ao legado que vai ficar. Criação de emprego, o segundo e terceiro item, criação de empregos para o evento e criação de empregos por consequência do evento. Então, a criação de emprego tem que ser antes do evento, durante o evento e depois do evento. A exposição internacional da cidade, do estado ou do país que está sediando o evento. Casos de sucesso de comunidade de todo o país, quem está organizando esses grandes eventos tem que estar preocupado com o que está acontecendo no microcosmo do país, que são as pequenas cidades, onde está se realizando alguma coisa, algum projeto que tem a ver com aquele evento que está sendo realizado. A coesão social e o orgulho nacional, a questão do nacionalismo, infraestrutura e instalações, e fomentar a prática de atividades físicas. Isso aí é o que está acontecendo lá fora. Vai ver. Eu trouxe como exemplo o legado das Olimpíadas de 2016. Ele diz o seguinte: construir um legado que acelere a transformação social e econômica de forma sustentável através da criação de maior perspectiva de futuro para os jovens brasileiros, da promoção da prática de esporte e do fortalecimento do movimento olímpico, dando início a uma nova era na cidade do Rio de Janeiro. Isso aí é o que está escrito que tem que ser o legado. Aí já começa por aí. Só os jovens. Como é que fica o restante da população? O que o restante da população pode aproveitar do que vem dos grandes eventos esportivos? Então isso tudo eu estou falando para a gente poder pensar. Volta um pouquinho, filho. E eu trouxe o exemplo da Olimpíada de 2016, que eu confesso a vocês que eu não achei nenhum documento, pode ser que tenha, eu posso não ter achado, que fale sobre o legado da Copa de 2014 especificamente. E mesmo que se tenha, e eu não tenha achado, eu deixo uma pergunta: por que dissociar os dois eventos na construção de um legado para um único país? Por que não se juntar as forças da organização das Olimpíadas de 2016, da Copa de 2014 e construir um legado único para o país, em termos de tudo que acontece nesses dois grandes eventos? Vai, filho. A Prefeitura do Rio lançou o Conselho do Legado da Cidade. Fui procurar na internet o que era o Conselho do Legado da Cidade, só existe notícia da criação do Conselho. Eu tentei procurar alguma coisa que falasse do Conselho, o que o Conselho está fazendo, quem compõe o Conselho, não se tem nada. Isso prejudica a percepção que nós, povo brasileiro, povo carioca, fluminense, temos com relação ao que vai ficar para a gente. Vai, filho. E com relação ao legado do Rio 2016, como o professor Bruno falou, a internet tem todos esses documentos. Isso aqui é um documento da Prefeitura do Rio, do Ministério do Esporte, que fala sobre o legado que a Olimpíada de 2016 vai ficar. E ela trabalha em 3 eixos: o legado esportivo, o legado social, o legado urbano e ambiental. O legado esportivo diz sobre fomentar a prática de atividade física, um avanço no desempenho olímpico brasileiro, qualificação de equipes técnicas, intercâmbio internacional, aproveitamento das instalações. Eu falei aqui na apresentação com relação ao profissional de educação física, e o que eu vou deixar no final para vocês é exatamente isso. Qual é o legado que vai haver para nós, não só para o mundo fitness, mas para nós profissionais de educação física que fazemos o mundo fitness? Quando você fala de fomentar a prática de atividade física, você fala que quem vai fomentar essa prática de atividade física é o profissional de educação física. Quando você fala em avançar o desempenho olímpico brasileiro, é o atleta que faz isso avançar, mas quem está por trás do atleta é o profissional de educação física. Quando você fala de intercâmbio internacional, o atleta vai fazer um intercâmbio internacional, mas o profissional que prepara esse atleta vai junto. Quando você fala de aproveitamento das instalações, a população não pode e não deve aproveitar sozinha as instalações. Tem que haver lá um profissional de educação física para poder conduzir a atividade física ali. E o tópico que está ali, bem no meio, é a qualificação de equipe técnica. É isso que tem que haver o tempo todo. Agora, o que está se fazendo
de forma consciente ou inconsciente com relação a isso. Esse tipo de evento que o Felipe organiza, que o professor Bruno organiza, tem essa função de preparar os profissionais. Agora, qual é a percepção de vocês, profissionais, com relação a isso? Será que esses eventos têm o valor que vocês precisam para se preparar para esses eventos? Será que vocês estão conscientes que vocês precisam se preparar para esse evento? Eu não estou querendo aqui chamar a responsabilidade só do poder público, não. A responsabilidade é nossa enquanto profissionais de educação física também. O que nós estamos fazendo para nos prepararmos para esses eventos? No evento que eu organizo aqui no Rio de Janeiro, uma coisa que eu gosto muito de colocar, um tema que eu gosto muito de colocar é a questão das atividades adaptáveis. E por incrível que pareça, é uma coisa que está crescendo absurdamente no Brasil e no mundo, e é um discurso que tem menos procura. Não é porque tem muitos profissionais trabalhando com isso, porque os profissionais são muito escassos. Mas por que tem pouca procura? O que o profissional está pensando em fazer na carreira dele? Se vocês pensam em ficar no lugar comum de todo mundo, que é escola e academia, muito provavelmente você está pensando que o mercado está saturado e amanhã ou depois você está indo fazer um concurso lá dentro da profissão. Só que existe um mundo de oportunidades na educação física e no fitness que o profissional de repente não vê. E a questão desses eventos, se o poder público não chama a nossa responsabilidade, nós tínhamos que ser responsáveis e falar: eu estou aqui, vocês precisam de mim, eu preciso disso, mas vocês precisam de mim também. Como é que eu posso me capacitar para poder, de alguma forma, aproveitar tudo isso? O legado social, projetos de inclusão, onde o profissional de educação física está inserido, qualificação profissional de jovens, onde o profissional de educação física está inserido, e formação cidadã através dos valores universais do Olimpíada. Quem vai fazer essa formação cidadã é o profissional de educação física. Aí eu pergunto assim, através dos valores universais do Olimpíada. Aí eu pergunto assim, o profissional de educação física sabe quais são os valores universais do olimpismo? Quem souber, leva um livro agora, do professor Manuel Tubino. Alguém sabe quais são os valores universais do olimpismo? Não vou dar o livro para ninguém? Você está vendo por que o profissional de educação física tem que estar preparado para isso? Excelência, respeito e amizade são os valores universais do olimpismo. E nós que somos profissionais de educação física, e deveríamos estar imbuídos disso daí, porque está lá falando que nós somos responsáveis por formar o cidadão dentro dessas 3 qualidades, nós não sabemos. E o legado urbano e ambiental, que vem falando de infraestrutura e serviço. E ainda assim, de alguma forma, nós temos alguma coisa a ver com isso. Aqui. O legado social, lembrando mais um pouquinho aquele outro slide, o legado social diz respeito a diversos programas esportivos organizados ou desenvolvidos pelo poder público, onde o profissional de educação física está inserido. Ali vocês podem ver a Fundação Oswaldo Cruz, que não tem nada a ver com a questão de programas, e o novo Instituto de Traumatologia e Ortopedia. Isso é interessante saber, e se o profissional de educação física não sabe, tinha que estar imbuído disso também, que o novo Instituto de Traumatologia e Ortopedia, para quem é do Rio de Janeiro, fica ali perto da rodoviária, onde era o antigo prédio do Jornal do Brasil, que é um mundo enorme que está ali, está a passos muito lento a obra, mas é uma coisa que está voltada para o esporte. É um centro que vai estar preparado para dar suporte aos esportistas de alto rendimento. E de alguma forma isso pode abrir um campo de trabalho do profissional de educação física também. Aí eu pergunto, será que você está se preparando para esse novo campo de trabalho? Trabalhar dentro de um hospital com educação física? Então esse é o legado social que vai ficar. Vai vir. O CONFEF, eu não lembro se foi acho que foi esse ano, início desse ano, promoveu um seminário chamado Gestão de Legados de Mega Eventos Esportivos. Quem quiser acessar o site do CONFEF, tem um documento na íntegra do que foi o evento, tem lá falando tudo que foi discutido no evento. Agora a temática girou muito em cima dessa frase: como planejar para que os legados dos próximos mega eventos sejam maximizados, trazendo benefícios para a maior parcela possível da população. Não estive lá presente, acompanhei alguma coisa pela internet, que foi transmitido ao vivo pela internet, mas será que a discussão foi em cima da população que vai utilizar a atividade física? Ou se discutiu também o que o profissional de educação física vai aproveitar desse legado enquanto profissional, não enquanto população? Vai. Volta um pouquinho, filho.
Isso tudo eu estou falando porque alguém aqui está envolvido em algum desses eventos? Jogos Mundiais Militares, Copa do Mundo, Olimpíada, alguém que está aqui presente está envolvido de alguma forma nesses eventos? Se não estão envolvidos, muito provavelmente porque não tem conhecimento de como podem estar envolvidos. E essa falta, de repente, de uma estratégia de marketing, a gente acha que a gente poderia chamar de endomarketing, o marketing para nós profissionais que fazemos esse evento, pode prejudicar a percepção disso. O que eu quero que vocês percebam é que o legado está aí, vai ficar para muita gente, mas como é que vai estar a percepção disso para nós? Aqui o tema nosso é o legado para o FIT. Qual vai ser a percepção nossa do que vai ficar? Será que a gente vai falar assim, poxa, esses grandes eventos trouxeram muita coisa para a gente? Passa, Pedro. O que vai ficar para o FIT? As instalações abrem um campo de trabalho, abrem vários campos de trabalho para o profissional de educação física. Agora, algum profissional de educação física que trabalha com ciclismo, algum profissional de educação física que trabalha com natação de alto rendimento, algum profissional aqui tem a capacidade ou habilidade de desenvolver um projeto social que possa ser apresentado para o poder público para formar uma parceria e utilizar uma dessas instalações? As instalações estão aí, só que o profissional de educação física, de repente, não está capacitado para utilizar essas instalações. Programas esportivos, eu ouço, isso eu vou falar porque eu ouço de muitos profissionais, né? É uma garantia de emprego. Os programas esportivos do governo, o que eu ouço de muitos profissionais é que é uma garantia de emprego. E aí você tem que se perguntar se é isso que você quer deixar para quem está recebendo o seu serviço. Eu só estou aqui porque é um emprego para garantir a minha sobrevivência. Qual é a sua responsabilidade enquanto educador? O professor Bruno falou sobre isso aqui. Qual é a sua responsabilidade enquanto educador na sua atuação nesse programa esportivo? Será que você está fazendo desenvolver essas pessoas que estão utilizando o seu serviço? Mobilidade e segurança. Isso é questão da infraestrutura, que é desenvolvida durante o jogo. Quem tiver oportunidade, o Jornal da Globo está apresentando uma série, eu não sei, acho que começou essa semana, mas semana que vem continua, dos desafios das grandes cidades brasileiras para os próximos eventos. Ontem falou exatamente da questão do transporte público. E isso está diretamente relacionado a nós, profissionais de educação física, que muitas vezes trabalhamos em 3, 4 lugares. E qual o tempo que você tem de deslocamento entre um lugar e outro? Eu lembro muito bem que no PAN de 2007, isso foi falado ontem também, a questão da urgência de se fazer. Vamos fazer a Olimpíada, vamos fazer o Pan-Americano, vamos fazer a Copa do Mundo, vamos fazer a Olimpíada, vamos montar a obra de emergência. Você não tem uma política, isso é um problema de muitos governos, você não tem uma política de governo. Você tem uma política do governo que está governando naquele momento. Isso é uma coisa muito ruim em termos de desenvolvimento dos grandes centros, das cidades, dos estados, porque você não tem uma solução, muitas vezes você não tem uma solução de continuidade. E aí, no Pan-Americano você faz uma coisa, na Copa do Mundo você faz outra, nas Olimpíadas você faz outra. Eu lembro muito bem que a solução que foi dada para o transporte durante o Pan-Americano foi montar uma faixa seletiva para as delegações passarem, enquanto a população ficava a ver navios, continuava com os mesmos problemas. A Copa do Mundo do ano passado, isso foi tema do programa do Jornal da Globo ontem, a Copa do Mundo do ano passado, as cidades paravam 2 horas antes, porque eram liberados, as pessoas eram liberadas do trabalho da escola para assistir a Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi no Japão. Imagina quando a Copa do Mundo for aqui. Aí sabe qual vai ser a solução? Feriado. Aí o Brasil para durante um mês inteiro para assistir a Copa do Mundo. Será que isso é interessante para a economia do Brasil? Então essa questão da mobilidade, da segurança, está diretamente ligada a gente também. As academias, eu acho que a gente fala muito da escola, fala muito das instalações, mas no meio disso tudo aí tem a academia. E tem que se mudar o jeito de nós profissionais atuarmos em academia. Tem que se mudar muito, senão vai continuar do jeito que está. E aí penso que poderia haver algum tipo de incentivo ao trabalho nas academias, a abertura de novas academias, alguma coisa nesse caminho intermediário entre a escola e o esporte de alto rendimento. As escolas, o professor Bruno já falou aqui, a questão das escolas, mas os profissionais têm que estar capacitados para realmente educar, porque senão vai ser só aquele profissional que chega na educação física e é o profissional rola a bola. Isso é fácil demais. Educar é que é complicado. E eu chego no final dizendo que o legado
eu concluo dizendo que o legado tem que passar pela capacitação do profissional. Não é só pela capacitação técnica, a capacitação profissional propriamente dita. É a capacitação pessoal. Tem que haver uma mudança de comportamento em termos de atitude, de atos, de como você trata a pessoa com quem você está trabalhando, que está recebendo o seu serviço. Tem que haver essa mudança pessoal, antes de haver a mudança profissional. Porque senão a gente continua com comportamentos que são reprováveis e a gente continua passando esses comportamentos reprováveis para as pessoas que nós estamos, entre aspas, educando. E aí continua um círculo vicioso que não vai mudar nunca. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. Tudo que está sendo desenvolvido está aí para a população aproveitar. Agora, nós temos que adotar uma postura crítica, nos informar, o professor Bruno falou disso também, Facebook é legal, eu me senti atingido, né? As 5 horas de Facebook, o Felipe também deve ter sido atingido, mas tem que se ter a consciência do que você está postando no Facebook, do que você está lendo, quem você está acompanhando, para você poder estar antenado nisso. E uma ressalva que eu faço com o professor Bruno falou aqui, o profissional de educação física tem que ler. O professor de educação física, Bruno, lê jornal sim, mas só lê a parte de esporte. Só lê a parte de esporte. Aí eu quero saber quem é que está preparado aqui para, de repente, acompanhar um executivo que vem assistir a Copa do Mundo durante um mês. Eu costumo falar isso quando eu dou as minhas palestras do planejamento de carreira. Pensa na questão, vou falar da academia, depois eu falo da Copa do Mundo. Pensa você com um aluno de personal trainer na academia, um alto executivo da Petrobras, você está na esteira com ele, ou correndo na praia, ele começa a falar de compra de crédito de carbono, aquecimento global, desenvolvimento sustentável. Você tem capacidade de sustentar uma conversa com o teu aluno com relação a isso? Ele vai trocar você. Alguém aqui está capacitado a, de repente, receber um executivo que vai passar um mês aqui assistindo a Copa do Mundo e quer contratar um profissional de educação física para acompanhar ele numa corrida na praia, nesse mês que ele vai ficar aqui? Primeiro, você tem que ter um mínimo de cultura. Segundo, se é de fora, você vai ter que falar uma outra língua. Será que vocês estão preparados para isso? Ou você vai ficar só no empregozinho dos programas esportivos, no empregozinho da academia, no empregozinho da escola, ganhando o salário nosso que, infelizmente, do jeito que se pensa em educação física, dá para sobreviver. Não dá para viver. E aí a gente vê uma série de profissionais que entram na academia. Eu costumo falar que a educação física é uma profissão de jovens, pessoas como o professor Sérgio Sartori, como o professor, respeitado as devidas proporções, tá, Bruno? Professor Sérgio Castro, professor Bruno, professor Henrique, são cada vez mais peças raras na nossa profissão. Nossa profissão é uma profissão de jovem, porque a gente entra, vê que não está legal, ou que não é aquilo que a gente pensava, ou a gente não consegue desenvolver a carreira e sai e vai fazer outra coisa. Então, enquanto continuar isso, a gente vai ficar nesse ciclo de entra, sai, entra, sai, entra, sai. A gente não consegue reter os grandes talentos que nós chamamos de educação física, mas por falta de uma consciência. Isso não é culpa do profissional, não é culpa da faculdade, não é culpa da escola. Isso é culpa de todo um sistema que ainda vai levar um tempo para se mudar, para se modificar. Então eu quero que vocês fiquem com esse pensamento, com esse questionamento. Tudo está... Já estou saindo, filho. Tudo está aí como legado para a população brasileira. Agora, nós, enquanto profissionais, como é que poderemos aproveitar isso? Se ninguém fala como nós podemos aproveitar, nós temos que buscar como aproveitar. Ou, de repente, até cobrar o poder público. Estou aqui, o que tem para mim? Tá ok? Eu espero que eu tenha despertado essa consciência em vocês e que daqui para frente vocês deem mais um passo na carreira de vocês em termos de criar essa consciência crítica. Obrigado.